Aleluia. Glórias ao nosso Deus, soberano e eterno. Tão feliz Ele está conosco por nós estarmos aqui, amém? Vamos se pôr de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor por esse dia a qual o Senhor nos trouxe aqui, para agradecer por esta semana que se passou e por essa que se inicia. O Senhor tem dado a nós a Tua graça, o Teu amor, o Teu cuidado. Ah, Pai querido, venha receber de nós, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto a Ti. Um culto de gratidão, um culto de amor. Ah, Deus, reconhecendo Sua soberania, Senhor. Ah, Pai querido, abençoa todos os filhos que aqui chegarão ainda, Senhor, e todos que já estão aqui, meu Pai. Venha de encontro, Senhor, com cada um, com a Sua palavra, através do louvor, Senhor, falar aos nossos corações, ó Pai. E que todos nós, Senhor, meu Deus, estejamos com os ouvidos atentos, Pai, um coração aberto para receber a Tua palavra, Senhor. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, eu oro e já agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor em Salmos 28, 6 e 7. Glória a Deus, santo é o Senhor. Amém? Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é minha força, é o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Amém? Glória a Deus. O Senhor é um Deus que cuida de nós. Nós estamos vivendo um começo de ano, janeiro, e Deus deu para nossos profetas a revelação da bênção que Ele quer nos dar esse ano, a dupla honra. E a palavra de Deus liberada para nós, que nós temos que viver. Ou nós queremos, podemos, só que nós temos um caminho a percorrer para chegar até essa bênção. Quem tomou posse dessa palavra, que antes da virada do ano, já foi ministrado em nossos corações, a dupla honra? Nós estamos ouvindo sobre as ministrações que falam sobre esse tema, e o Senhor tem falado conosco a cada dia. Todo culto que nós viemos à casa do Pai, ouvir Ele falar, e Ele fala aos nossos corações. Um dia Ele fala com um em particular, outros a igreja ouve por inteiro. E essa palavra que o Senhor tem liberado toda vez do seu altar, ela tem nos sustentado. Ela tem dado para nós, essa promessa ela deu para nós esse ano, esperança para nós enfrentarmos esse novo ano, independente da circunstância. Mas a palavra que veio ao meu coração é gratidão. Gratidão por essa promessa. Gratidão por essa palavra que Ele nos deu. Ele deu essa palavra, uma das promessas, porque a palavra do Senhor ela tem mais de 8.000 bênçãos liberadas para nós. Mas Ele destacou essa através do seu profeta para nossas vidas. E essa palavra, o que ela nos traz no dia de hoje? Hoje, nós estamos vivendo momentos difíceis, política no Brasil, que envolve todas as pessoas, independente de quem seja. Alguns enfrentam dificuldade dentro da sua casa, da sua família, outros enfrentam
enfrenta uma dificuldade individualmente consigo mesmo. Mas o Senhor, Ele diz que está passando. Nós não vamos permanecer nessa tribulação. Nós não vamos permanecer nessa situação. Porque Ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus que cumpre. Ele é um Deus que já liberou essa palavra para nós esse ano. Porque Ele já lançou essa palavra sobre tudo que é de ruim que levantou contra nós, já derrotando essas coisas ruins. Mas eu tenho uma pergunta. Quem quer viver essa dupla honra? Quem vai viver essa dupla honra? Nós vemos na Bíblia homens e mulheres que viveram momentos muito difíceis. E que não é diferente de hoje que nós estamos vivendo. Hoje, a diferença dos tempos antes de Jesus, ou pós, logo quando o Senhor esteve na terra, não é diferente. Eu só vejo uma diferença, a tecnologia digital, mas as tribulações, as guerras, a maldade do homem, o inimigo usando o homem, continua a mesma coisa. Só que o Senhor também é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Nós vemos exemplos de Davi, Daniel, Ruth, José. Não foram diferentes o que eles passaram. E o Senhor deu dupla honra a cada um deles. Se você olhar a história de cada um, você vai ver a dupla honra na vida deles. Mas todos eles, se você for analisar a história, você vê também algo em comum. Comunhão com Deus. Comunhão com o próximo. Reconhecimento de quem Deus é. Reconhecimento de quem eram eles diante de Deus. Humildade. Comprometimento. Todos eles exerceram sua função e foram obedientes ao chamado. Ou seja, arregaçaram as mangas e bora trabalhar para a sua vida pessoal e para o ministério. Salvaram muitas vidas. Muitos se achegaram e reconheceram Deus através da vida deles. São homens e mulheres que deram testemunhos e continuam sendo testemunhos para nós no dia de hoje. O salmo que eu li, ele fala de Davi sobre súplica e ação e graça. E nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que age nas horas mais difíceis. O nosso Senhor nos livra de situações perigosas. Ele vive dando livramentos para nós. Ele é o nosso Deus, que é o nosso escudo e a nossa força para nós enfrentarmos o dia a dia. Nós temos um Deus todo poderoso, que nos ajuda a caminhar no dia a dia. O nosso Deus não mede bênçãos. Ele não coloca, eu vou dar um tanto de bênção para um tanto para outro. O nosso Deus, o amor dele é incondicional. Tanto que este ano, ele liberou para mim e para você dupla honra. E o que cabe a nós? A viver essa dupla honra. Então vamos ser gratos com o sentimento de amor que eleva o nosso espírito e nos une a Deus, reconhecendo quem é Deus, o que Ele fez e o que Ele faz por nós. Ele é um Deus zeloso. Então hoje, meu sentimento é de gratidão, não só pelo que eu estou vivendo, porque Deus fala conosco primeiro. Antes eu estou tremendo aqui. Mas quando nós chegamos no altar, quando o Senhor nos fala conosco, é como quem está aqui na frente primeiro. Essa pergunta também foi para mim.
O ano é de dupla honra. Você quer viver ou você vai viver? Então vai depender de mim, vai depender de você. Regaçar as nossas mangas, ter esse algo em comum como igreja, adorador, exercer o chamado, falar do amor dele, que hoje é o que nós mais precisamos, na nossa casa, lá fora, onde a gente estiver. Não é somente guardar o Senhor no bolso, porque um dia foi falado dele para nós e nós estamos aqui. Então nós também temos que levar a palavra do Senhor a alguém e trazer ele junto de nós. E tenho certeza que o Senhor se alegra a cada um de nós. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Graças a paz, igreja. Tudo bem aí? Graças a Deus o Senhor nos atrai para a presença dele mais uma noite. Graças a Deus o Senhor está com os braços abertos para falar comigo e com você. E Ele está aqui para acolher a minha e a sua adoração, o meu e o seu louvor. E assim como um dia Ele foi bem-vindo no lugar onde Ele passou, e o povo falou: bendito que vem em nome do Senhor. Hoje nós podemos atrair a presença gloriosa do Senhor Jesus para cá e dizer para Ele que Ele também é bem-vindo aqui, que Ele pode entrar, que Ele pode agir, que Ele pode falar conosco, que Ele tem total liberdade. Então nós vamos cantar, nós vamos adorar, atraindo a presença do Senhor Jesus, dizendo: Hosana ao Rei da Glória. Amém?
Ele é bem-vindo neste lugar. O Senhor Jesus, Ele é bem-vindo aqui entre nós. E quando o Senhor está entre nós, nós não temos o que temer, nós não temos o que duvidar, nós não temos por que vacilar na nossa fé. O Deus que nós servimos, o Deus que você crê, é o Deus que é soberano sobre a terra e os céus. É um Deus em que todo joelho um dia se dobrará. É um Deus que os céus, a terra, os infernos se dobram diante dele. Então não há circunstância, não há situação, por mais difícil que pareça, por mais difícil que seja, que esteja longe das mãos e do poder do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que nós podemos chorar durante uma noite, mas que ao amanhecer a alegria virá. Mas que ao amanhecer, para aquele que perseverar, ele verá a glória do Senhor sobre a sua vida. Então eu digo para você nessa noite, permaneça, continue adorando, continue exaltando o nome do Senhor, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da guerra, porque o Senhor dos exércitos é que está ao teu lado. É Ele quem vai lutar por você. Ainda que os teus olhos não vejam, ainda que as tuas mãos hoje não toquem, continue adorando. E mais, continue se alegrando na presença do Senhor. Porque se você crê, se você conhece o Senhor, se você confia nele, você pode continuar com um sorriso no rosto, mesmo no meio da tribulação. Porque nós sabemos que a vitória já é nossa. Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma. Você crê? Tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está.
consegue se alegrar no meio da tempestade, quando a gente consegue se alegrar e adorar ao Senhor no meio da guerra, enquanto o milagre ainda não chegou, a gente move o coração do Senhor a nosso favor. A gente encontra graça, a gente encontra mérito na presença do Senhor, porque Ele entende que ali tem um coração que transborda a gratidão, mesmo enquanto os seus olhos ainda não viram, mesmo enquanto ele ainda não viveu o milagre. A forma com que você espera o milagre, a forma com que você vive o processo, ela determina a bênção do Senhor a teu favor. E aquele que suporta todo esse processo, ele pode viver coisas sobrenaturais na presença do Espírito Santo de Deus. Aquele que suporta e passa pela prova adorando, ele consegue mover o sobrenatural a seu favor. Ele consegue ver coisas grandiosas aqui nessa terra. Abre o teu coração nessa noite. Fala para o Espírito Santo entrar. Fala para Ele te visitar poderosamente, porque Ele já está neste lugar. O Pai e o Filho já estão aqui. O Espírito Santo também já se faz presente. Então peça para Ele te incendiar. Peça para Ele entrar e fazer morada na sua vida.
Filho e glória ao Espírito Santo. Graça e paz, amados. Shalom a todos. Amém. Obrigada, queridos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Deus abençoe e recompense vocês. Amém. Graças a Deus. Vamos para a palavra do Pai. Em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Eu quero ler o versículo 1 em diante, para a gente entender o contexto, e depois nós vamos nos ater ao versículo chave, vamos dizer assim, para hoje. Amém? 2 Samuel, capítulo 9. Versículo 1. Lá no começo da Bíblia. Vê se alguém perto de você precisa de ajuda, ou que você compartilhe a Bíblia aí. Bom? Diz assim a palavra do Pai. E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas? E havia da casa de Saul um servo, cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: teu servo é ele. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho, que é aleijado do seu pé. O rei disse a ele: onde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo, e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: eis-me aqui o teu servo. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei a bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Até aqui. Pede para Deus falar com você através da palavra dele essa noite. Querido Jesus, amado Senhor, nós te agradecemos porque a tua presença já está neste lugar. Nós cremos naquilo que a tua palavra deixou registrado para nós, aonde 2 ou 3 estivessem reunidos no teu nome, o Senhor estaria presente. Então cremos nisso, porque essa reunião é em teu nome. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós, liberando aquilo que o Senhor determinou, que os anjos ativados que já estão neste lugar para fazer a vontade do Senhor se mova segundo a tua palavra em obediência a ti. Abra as Escrituras, Espírito Santo, e traga a palavra revelada, aprovada para hoje. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para compreender, e o coração para entender as Escrituras, e segundo o teu mover, segundo a tua vontade, seja liberado aquilo que cada um de nós hoje precisa, porque só o Senhor sabe o que precisamos. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Você pode se assentar. Tá voando. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, nós estamos nesse período importante, decretando e tomando posse da palavra de Deus, de Isaías 61, que fala também sobre a dupla honra. Para cada dia de vergonha, a dupla honra,
Por isso tem essa imagem aqui, nós estamos falando. Aqui o rei Davi, quando ele cuidava das ovelhas, e ele estava de trás das malhadas, e Deus tira ele de trás das malhadas, aonde ele não era visto, nem reconhecido, ele era rejeitado, humilhado, desprezado até mesmo pelo seu pai. E aqui o profeta Samuel ungindo ele rei da nação de Israel. E ainda, antes dele chegar ao trono, houve ainda muitos anos, até que então ele chega ao trono, ali já está coroado, e é nesse tempo que ele é rei, é que acontece essa passagem de 2 Samuel, capítulo 9. Davi já era um rei muito próspero, em todos os sentidos, vencia todas as guerras, ele era um homem reconhecido em sua nação e por todas as nações, ele era um rei temido, ele é aquele que matou o tal do gigante Golias, então ele era temido pelas nações, porque Deus sempre dava a ele vitória em todas as causas. E neste momento aqui, ele está refletindo, e vem à mente dele sobre Jonatas, que era muito amigo dele, filho do rei antecessor dele. Ele era um príncipe, e Jonatas havia morrido, assim como o rei Saul, mas ele, pela amizade, pelo amor de amigo que ele tinha, Jonatas, ele pergunta: não tem mais ninguém? Não sobrou ninguém? Não tem nenhum filho? E aí alguém diz assim: tem sim. Jonatas ainda tem um filho vivo, e o nome dele é Mefibosete, um nome diferente. E a palavra de Deus conta a história desse moço, é sobre isso que nós vamos falar. Esse moço, quando criança, na época da guerra, em que o seu avô morre e o seu pai morre no mesmo dia na guerra, a sua ama, aquela que cuidava dele, era responsável por ele, ele tinha uns 5 anos de idade, ela pega ele e foge, porque os filisteus estão entrando ali, os inimigos estão entrando, a nação inimiga está entrando e tomando posse de Israel. E ela foge, porque naquela época reis e os filhos, a família dos reis eram mortos pelo rei da outra nação. E na fuga dela, ela derruba esse menino, e ele quebra as pernas, e ele fica coxo das pernas. E alguém pega esse menino e leva para um lugar chamado Lodebar. Lodebar, o significado de Lodebar é lugar sem comunicação, lugar sem pasto, lugar sem alimento. Tudo isso significa Lodebar no hebraico. Lugar sem alimento, lugar sem pasto, lugar sem comunicação. E esse menino cresce até chegar esse dia que nós lemos aqui. E lá ele fica escondido na casa de um homem chamado Maquir, filho de um homem chamado Amiel. Tudo na Bíblia tem um porquê e um para quê. Quando se dá o nome de cidade, nome das pessoas, tudo tem um porquê, e é algo que Deus fala conosco quando nós buscamos o entendimento das Escrituras. E esse menino fica lá. O nome Mefibosete, que no princípio não era o nome dele, ele tinha um outro nome, um nome bem diferente, que era Meribibaal. Esse era o nome desse rapaz. E Meribibaal tem um significado, é aquele que luta contra Baal. Baal era um principado, um deus com letra minúscula daquela época, Deus da chuva, Deus dos trovões, que estava ligado a uma deusa com letra minúscula, chamada Astarote, a deusa da fertilidade. Então ele é aquele que cuidava da chuva para
haver fertilidade na plantação. Esse menino tinha um propósito na vida dele. E o propósito dele era combater um principado que tentava destruir a nação de Israel. Mas um acidente, uma situação, algo que aconteceu terrível com a sua família, ele perde os movimentos das suas pernas. Ele vai ficar num lugar sem comunicação, sem alimento. Quando fala, não é que ele não comia lá, não é? Mas era um lugar difícil, era um lugar de deserto, era um lugar de sofrimento, era um lugar de dificuldade. E muitas vezes na nossa vida sofremos quedas, ou alguém nos derruba a ponto de quebrar ou paralisar o nosso chamado, aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus determinou com a nossa existência para combater o mal, porque o principado é algo maligno. Aquele menino foi chamado para algo, e ali alguém o derrubou, e ele quebrou suas pernas e paralisou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Quantas vezes sofremos queda, ou alguém nos derruba, ou nos passam rasteira, que param o propósito de Deus em nossa vida. E nós muitas vezes nos deixamos levar para um lugar assim, num deserto espiritualmente, talvez não fisicamente. Nós estamos em Assis, talvez você que esteja assistindo em outra cidade, mas espiritualmente vamos para um lugar sem comunicação, um lugar sem o alimento, e deixamos e passamos anos após anos parado, e esquecemos que Deus tem algo para a nossa vida. E eu quero dizer para você que está aqui, e você que está assistindo, não tem ninguém aqui que Deus não tenha um propósito. Todos nós temos um propósito. Deus tem um propósito para todos nós. Ninguém nasceu, está na terra a passeio, por um acaso, ou por ter sido planejado ou não pelos nossos pais. Todos nós temos algo que Deus determinou, porque Deus nos formou no ventre da nossa mãe. Não foi o acaso, não foi o papai e a mamãe, mas o Senhor nos formou e nos chamou para um propósito. Esse menino ficou lá, no momento que Davi o chamou, já era um homem feito. A Bíblia não diz quantos anos tinha, mas já era homem feito. Não deixe nada parar você, nenhuma área da tua vida, pessoas que você confia e que te derrubam, pessoas que você confia e deixa você com as pernas paralisadas. Não deixe a tua fé em Deus ser abalado por causa de atitudes de um ser humano. Não deixa a tua vida espiritual ser abalado por causa de um ser humano, por causa de alguém, por causa de uma palavra, por causa de uma situação, por causa de nada. Não deixa o ser humano abalar a tua fé. Não deixa. O Senhor tem algo preparado para você. Hoje aqui nós lemos nessa história que aquele moço que passou vergonha desde a sua infância, dependendo dos outros, da caridade das pessoas, ele passou vergonha, ele foi humilhado, ele foi escondido, ele não cumpriu o chamado dele. Ele era um príncipe, herdeiro do trono. Mas o tempo da dupla honra chegou para aquele moço. Não é diferente para você.
Você já foi humilhado no seu trabalho? Você foi humilhado no meio da sua família? Entre aspas, né? Amigos, conhecidos, na sociedade, dentro da igreja? Quebraram suas pernas, impediram você de andar. Uma palavra lá da infância que alguém falou e que tem travado você até o dia de hoje. Mesmo que você esteja numa situação sem comunicação, Deus é aquele que se comunica com você essa noite. Mesmo que você esteja no deserto, esquecido, dependendo de alguém, ou de uma situação que aconteça algo, o Senhor tem cuidado de você e não esquece de você. O Senhor Jesus, Ele tem algo para falar com você. Aquilo que é individual, aquilo que é pessoal. O tempo de vergonha na vida desse moço acaba aqui. Nesse momento em que Davi manda chamá-lo. E Deus está dizendo: eu estou pondo fim às situações que têm te humilhado, às situações que têm impedido você de andar, de progredir, de viver aquilo que eu tenho, de tomar posse daquilo que eu tenho, porque você foi gerado para ser príncipe, princesa, e não alguém que depende de alguém. Existe alguém para que eu possa mostrar a bondade de Deus, disse Davi. Existe alguém, outra tradução fala, existe alguém que eu possa mostrar a misericórdia de Deus. É tempo do Senhor mostrar a bondade dele para você. É tempo de Deus mostrar a bondade dele para você. Seja curando o teu corpo, curando a tua alma, curando o teu espírito, salvando você, visitando você, para que situações ao teu redor tenha a resposta que você precisa, a providência que você precisa. Nós clamamos tanto a providência, mas a maior providência é a divina, é a que vem do céu, é a que está no trono de Deus para nós. E é tempo do Senhor revelar e mostrar a bondade dele para você, tirando você de situações que aparentemente não tem mais jeito, não tem saída, não tem para onde ir, não tem quem possa me ajudar. Mas o Senhor não esqueceu de você. Eu estou lá no lugar do esquecimento. Pode ser para os homens, mas não para Deus. Eu estou lá no lugar sem comunicação. Pode ser para os homens, mas não para Deus. Eu estou lá no lugar sem alimento. Pode ser para os homens, mas não para Deus. Não para você. Ele quer trazer a resposta que você mais precisa. E qual é a pergunta que você precisa falar aqui? Colocar diante dele hoje? A resposta eu já tenho. Qual é a sua maior dúvida na terra? A palavra do Senhor tem algo bastante significativo. Vamos lá. Senhor, eu não sinto mais sua presença, eu não escuto mais o Senhor falar comigo. Mas você acha que Deus deixa de falar, Deus deixa de manifestar, só porque a gente não sente, não vê, não ouve? Nós somos movidos por sentimentos humanos, e os nossos sentimentos humanos limitam a Deus, mas Deus é ilimitado. Deus não pode ser colocado dentro de uma caixinha, nem dentro de uma igreja e pôr uma placa de igreja lá. Deus é muito maior do que a gente imagina, a gente pensa. A palavra de Deus diz que a terra é escabelo dos seus pés. Você sabe o que é um escabelo?
Você senta na poltrona, não tem aquele banquinho assim que a gente põe o pé, aquilo chama escabelo. Então Deus põe o pezinho dele aqui na terra. Ele põe e descansa o pezinho dele na terra. Então você imagina o tamanho de Deus. Mesmo assim, não tem como medir o seu tamanho, muito menos o seu poder, muito menos a sua glória, muito menos o seu amor. Porque o próprio Jesus disse a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não houve uma comparação. Deus amou o mundo do tamanho do universo. Nem o tamanho do universo é a comparação para limitar o poder de Deus. Você acha que Deus esqueceu de você? Você acha que Deus não ouve a tua oração? Você acha que Deus não vê você quando você deita o seu rosto, sua cabeça no travesseiro? E às vezes vem lágrimas, às vezes vem perguntas, às vezes vem dúvidas, ou às vezes vem uma revolta. Ele está vendo tudo. Ele diz: fala comigo que eu estou te escutando. A palavra, o nome Mefibosete, a raiz desse nome quer dizer vergonha. Você já parou para pensar em alguém que chama vergonha? Ô vergonha, vem aqui que eu quero falar um negócio com você. Ô vergonha, vai ali no mercado comprar pão. Ô vergonha, vai não sei o que, vai não sei o que. Ô vergonha, vem que você... Mas às vezes situações que nós passamos, a impressão que dá é que estão assim, olhando para nós e nos chamando assim de vergonha. Mas o Senhor tem para ti um novo nome: dupla honra. No lugar da vergonha, dupla honra. Não importa o que as pessoas passam ou falem, não importa a dor que você passa, há um Deus Todo-Poderoso que está te ouvindo, que está te vendo e que Ele está usando pessoas para honrar você. Ele começou a falar com Davi de uma maneira que Davi começou a desejar chamar alguém da casa de Saul. Filho de Jonas chegou até ele. Deus usa pessoas para chamar você, para te abençoar. Deus usa pessoas para tirar você de um lugar de esquecimento, de um lugar ali totalmente esquecido, largado, para se assentar a uma mesa de honra, uma mesa de fartura. E eu não estou falando só de fartura de comida, eu estou falando de dom em todos os sentidos. Ele é aquele que sim coloca o pão na nossa mesa. Ele nos dá, não é Deus que põe o pão na minha mesa não. Se eu não trabalhar, o pão não chega. Mas quem é que te dá o trabalho? Quem é que dá saúde para você trabalhar? Quem é que te dá força para trabalhar? Quem é que te dá inteligência para trabalhar, se não aquele que te criou? Deus usou Davi. O nome Davi quer dizer o amado. Agora, o amado Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está mandando te chamar. Está mandando chamar você de um lugar de esquecimento. Está tirando o nome de vergonha da sua vida, da nossa vida, de cada um de nós. Porque há áreas da nossa vida que o nosso nome pode ser vergonha. Outras áreas, não, graças a Deus já está na dupla honra. Mas Ele tem poder para agir em cada área e tirar a vergonha de cada área e dar a dupla honra em cada área da nossa vida. Porque Jesus, quando morreu na cruz, Ele conquistou para nós, primeiro, a salvação da nossa alma. E depois as bênçãos que eu posso viver aqui na terra, que você pode viver aqui na terra. Jesus é esse amado que veio para nos chamar e nos tirar da vergonha. Jesus conquistou na cruz
E quando Isaías 61 fala, no lugar da vergonha, dupla honra. Para cada dia de vergonha. Quantos dias de vergonha você já passou na sua vida? Quantos dias de esquecimento? Quantos dias, quantas vezes quebraram suas pernas? E às vezes, irmãos, quebrar as pernas, às vezes é uma palavra que a pessoa fala. Uma palavra que a pessoa fala quebra nossas pernas. Uma palavra pode quebrar nossas pernas e impedir a gente de olhar por anos. Eu já passei por isso, você já passou por isso? E a gente acredita na palavra e esquece de que aquilo que Deus tem é maior. A palavra de Deus é muito maior. Eu lembro uma vez que eu passei momentos bem difíceis. Muitas pessoas que eu ajudei quebraram minhas pernas. Houve momentos de muita vergonha, de muita traição, de muita situação muito doída, mas pensa numa situação doída, tão doída que eu achei que eu não ia suportar. E um casal foi na minha casa, e eles me ofenderam tanto, E o moço disse assim: pastora, quebraram as suas duas pernas, né? E ele estava ali ajudando a quebrar uma pouco. Eu disse: mas eu continuo de pé, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Então, às vezes as pessoas vêm e quebram as nossas pernas, mas eu tenho escolha: ou eu caio, ou eu tomo com aquilo que o ser humano faz, ou eu me coloco no sustento de Deus e Ele me segura. A perna vai doer, a situação dói, a situação parece que não vai sarar aquilo ali, mas o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos mantém de pé. E eu não caí. A dor foi imensa, parecia que não ia passar, e demorou para passar, mas o Senhor me manteve de pé. Então nós temos escolhas. Quando alguém fala algo, faz algo, ou a gente tomba, ou a gente fala: Senhor, socorro, me sustenta, porque a minha fé não está em homens, a sua fé não pode ficar em homens, não pode ficar em homens. Quantas palavras ruins eu ouvi. Se eu desse crédito, eu não serviria a Deus hoje. Deus levantou Jesus como Rei amado para tirar a vergonha da nossa vida, nos dar a dupla honra, tirar a nossa vida do esquecimento e colocar sobre nós o seu chamado, a sua vontade, o seu propósito. Porque o objetivo do inimigo da minha e da tua alma, que é Satanás e seus demônios, não são pessoas. Embora ele use pessoas para nos ferir, o nosso foco tem que estar no Senhor e na palavra dele. Nele, ele foi levantado, Jesus. Como Davi foi levantado para tirar Mefibosete daquele lugar, ele foi levantado para tirar você de qualquer lugar ruim, para me tirar de qualquer lugar ruim, para que eu cumpra o seu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu tenho certeza absoluta que o Senhor te chamou para vencer todo o mal e honrar o nome dele nessa terra. Isso é um propósito comum. Há propósitos individuais e cada um de nós precisa buscar. Hoje Deus quer mudar a sua história, a minha história, a nossa história. O nome Maquir significa
familiar. O nome do homem lá, da casa que ele está. E o nome do pai dele é Amiel, significa povo de Deus. Mesmo que quebrem nossas pernas, mesmo que nos leve num lugar de esquecimento, que coloque um nome de vergonha para nós, o Senhor vai nos colocar no lugar familiar, no meio do povo de Deus, para mudar a nossa história. O amado mandou te chamar para praticar em você a bondade de Deus, a bondade do Pai. Aonde você está? Aonde você está? Qual lugar que você está? Quem andou te esquecendo? O papai mandou te dizer: eu não esqueci você não. Eu continuo olhando para você. Então, em vez de você andar com a cabeça para baixo de vergonha, olha para mim, porque eu estou olhando para ti do meu trono. Eu estou olhando para você do meu trono. E eu tenho algo preparado para você nessa terra. Qual é a vontade de Deus para você? O que Deus tem determinado para você é um tempo para viver dupla honra. Qual área da tua vida você está passando vergonha? Qual área da minha vida eu posso estar passando vergonha? Porque todos nós passamos momentos difíceis. Todos nós. Se eu contar para você, você chora. Cada um tem a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade, o seu sonho, momentos de dor, em todos os sentidos, todos temos. Mas você pode levantar um pouquinho a sua cabeça? Mesmo que você não veja, Ele está olhando de volta para você. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor se inclina do seu trono para olhar. Você foi gerado para um propósito. A palavra de Deus diz que Mefibosete comeu na mesa do rei. Ele teve toda a herança dele, que era do seu pai, do seu avô. Todas as terras que eram dele, foi devolvido. Ele recebeu de volta. Ele teve restituição. Algo material. Mas a maior restituição, na minha opinião, para esse rapaz, foi a dignidade. Ele era herdeiro, ele era um príncipe, e ele estava vivendo, dependendo da caridade de alguém. A dignidade. Então Deus quer nos dar dignidade na terra. Ser próspero não é ter muito dinheiro. Fulano é próspero, é cheio de dinheiro. Não é esse o verdadeiro significado da palavra próspero. Próspero é aquele que tem paz na sua alma, aquele que tem paz dentro da sua casa. A prosperidade financeira é outra coisa, mas também pode fazer parte. Mas a maior prosperidade é ter paz aqui, e só Jesus pode dar essa paz. Não foi o que ele disse? Deixo-vos a minha paz. E paz é certeza de quem nós somos, do propósito de Deus para a nossa vida, e principalmente a certeza da salvação da nossa alma através de Jesus.
Amém? Coloque a mão no seu coração. Você pode repetir uma oração comigo? Se você concordar, no final você fala amém, tá bom? Querido Deus, neste momento, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Eu rejeito, renego, renuncio toda a obra de Satanás e seus demônios, e desautorizo a Satanás e seus demônios de agir em minha vida e na minha família. E eu ordeno, bata em retirada, amarrados do maior ao menor, em nome de Jesus. Senhor Jesus, cubra-me com o teu sangue, da cabeça à planta dos pés. Coloque sobre mim a sua armadura espiritual, ajustada, blindada, e me cubra com o manto da humildade, para que o orgulho não encontre oportunidade em meu coração. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus abençoe você. Traga sempre a vitória dele para você. E lembre-se, o Senhor está vendo você. Não importa se você está no lugar de esquecimento, mas o propósito do Senhor para você, Ele é vivo e Ele é poderoso. E o amado Jesus mandou te buscar. Deus te abençoe.